Olá, sexto ano! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? E na aula de hoje a gente vai ver redução de fração ao mesmo denominador. Então a gente precisa ter bastante atenção, porque é um conteúdo bem importante, tá? E a gente vai ter que utilizar aquele conhecimento que a gente adquiriu de MMC, tá certo? Para poder resolver isso daqui, a redução de fração ao mesmo denominador. Então, a gente vai ter que utilizar o MMC, tá bom? A gente precisa calcular, saber direitinho na ponta do lápis como é que se calcula o MMC para poder reduzir frações ao mesmo denominador. Então, aqui nós temos, dadas duas frações com denominadores diferentes, podemos calcular o MMC entre seus denominadores para encontrar fração equivalentes a elas, mas com denominadores iguais. Aí ele traz aqui o exemplo. Reduza ao menor denominador comum as frações. Então, gente, nós temos aqui a fração 3/4, 1/6, 5/12 e 7/15. Se a gente analisar aqui os denominadores, quem são os denominadores? 4, 6, 12 e 15. Esses são os denominadores. 2, 4, 6, 12 e 15. Deixa eu colocar mais para cá. Esses são os nossos denominadores. 4, 6, 12 e 15. Esses são os denominadores. Aí ele fala aqui, a solução. Eu quero reduzir todas essas frações, eu quero deixar todas elas, procurar frações equivalentes, mas só que eu quero frações que tenham o mesmo denominador. Ou seja, aqui está tudo diferente. 4, 6, 12, 15 está diferente. Então, eu quero deixar todos com o mesmo denominador. Exemplo, tipo, ficar todo mundo aqui 10, 10, 10 e 10, 20, 20, 20, 20, tem que estar igual. Mas para mim fazer isso, eu tenho que encontrar esse denominador comum. Como? Calculando o MMC dos denominadores. Então, ele fala, primeiro calcular o MMC entre os denominadores, que é 4, 6, 12 e 15. Aqui ele já deu o resultado, que é quem? 60. Mas vamos calcular aqui. Primeiro dá por 2, que vai dar 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 15 dá para dividir por 2? Não, então eu vou repetir aqui o 15. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Tem, né? 2 dividido por 2, 1. Aqui já acabou. 3 não dá para dividir por 2, repete. Divisão exata. 6 dividido por 2, 3. 15 ainda não dá por 2, então repita aqui o 15. Agora eu tenho 3, 3 e 15. Não conto mais com 1 porque aqui a conta acabou. Tenho 3, 3 e 15. Esses três números aqui não dá para dividir por 2. Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Então tem como dividir, né? Então eu coloco aqui o 3. Repito 1. 3 dividido por 3, 1. Esse 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Aqui já acabou, né? Falta resolver só quem? O 5. 5 não dá por 2, não dá por 3, vai dar por quem? Por ele mesmo, 5. 5 dividido por 5, 1. Também encerramos aqui. Fatoramos. Agora, o MMC, a gente multiplica todo mundo que está aqui desse lado. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes esse 5 aqui, 60. Então, eu já encontrei o denominador, que é quem? 60. Porque o MMC de 4, 6, 12 e 15 é 60. Ok, primeira parte que a gente faz, a gente calcula o MMC. Depois, o que é que a gente faz? Depois, dividimos o MMC encontrado, neste caso, o número 60, pelos denominadores das frações. Esse antigo, a gente não encontrou o novo 60? A gente vai pegar esse 60 e vai dividir por cada um desses denominadores aqui das frações, os antigos. Com o quociente, ou seja, com o resultado da divisão, obtido em cada caso pelo numerador da fração, ou seja, a gente encontra o denominador, que é 60.
Depois eu vou dividir pelo denominador antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Tia, como é isso? Vamos lá. Aqui no livro de vocês traz um caso bem legal. Primeira fração da 3/4. Aí aqui, ó, um novo denominador que eu encontrei, 60. Aí eu pego 60, divido pelo número 4 e multiplico pelo número 3. 60 dividido por 4. E o resultado eu multiplico por 3. Tá aqui, ó, ele colocou o resultado, ele colocou organizado. 60 dividido por 4, que é esse 60, dividido por este 4. E o resultado que der aqui, eu vou multiplicar por quem? Pelo número que está aqui em cima. Quem é que está aqui em cima? O 3. Então, fica o seguinte, repito, 60 e faz. 60 dividido por 4 dá quanto? 15. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes o 3, 45. Então, eu encontrei já a primeira, ó. 45 sobre 60. A segunda, coloco o novo denominador também, que é 60. Aí eu vou pegar, ó, 60 dividido por 6 e o resultado eu multiplico pelo número de cima. Aí ele organizou aqui, ó. 60 dividido por 6 é quanto? 10. E 10 vezes 1, por que 1? Porque é o número que está aqui em cima, ó. E 10 vezes 1, 10. Então, a segunda fica 10 sobre 60. A terceira, eu tenho 5 dozeavos. Então, eu vou pegar 60 dividido por 12 dá 5. E 5 vezes 5 dá 25. Então, ele fez aqui, ó, só organizou. 60 dividido por 12 multiplica por 5, que é o número que está aqui em cima. 60 dividido por 12 dá 5. E 5 vezes esse 5, 25. Então, encontrei já a terceira. E agora a gente vai para a última. 60 dividido por 15 e multiplica por 7. Está aqui, ó. 60 dividido por 15 e multiplica por 7. 60 dividido por 15 dá 4. E 4 vezes 7, 28. Então, fica 28 sobre 60. Tia, por que aqui tem um 60? Porque lá no primeiro passo eu calculei o MMC dos denominadores e encontrei o 60. Por isso que aqui embaixo ficou 60. E é por isso também que eu pego 60, divido aqui pelo denominador antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador, tá? Como eu acabei de explicar. Então, dessa forma, reduzimos as frações dadas, a frações equivalentes com denominadores iguais. Ou seja, agora ficou 45 sobre 60, 10 sobre 60, 25 sobre 60 e 28 sobre 60, ok? Vamos lá. Continuando. Simplificação de fração. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com termos menores que os iniciais. Então, se eu estou simplificando, eu estou reduzindo, tá? Eu estou diminuindo. Então, eu tenho uma fração original, tem lá a fração, e eu quero simplificar aquela fração, ou seja, eu vou reduzir. Quando os termos da fração são números primos entre si, números naturais que não apresentam divisor comum além do 1, a fração está na forma irredutível. Ou seja, a forma irredutível é quando a gente não consegue simplificar ela já vem simplificada. Ou então a gente simplifica ela até ela chegar na forma irredutível. Quer dizer o quê? Que não dá mais para simplificar porque os números são primos entre si. Então, aqui, ó, para simplificar uma fração, basta dividir o numerador, númerozinho de cima, e o denominador, o númerozinho de baixo, por um mesmo número. Mesmo número, de cima e de baixo tem que ser dividido pelo mesmo número. Até chegar a uma fração cujos termos sejam números primos entre si, ou seja, ficar numa forma irredutível. Aqui ele dá o exemplo, 12 sobre 36. Aí ele pega aqui, deixa eu aumentar. 12 sobre 36. Gente, o numerador é 12 e o denominador é 36. E eu quero reduzir essa fração.
Aí eu vou ter que dividir por um número. O mesmo número que eu dividi aqui em cima tem que ser o mesmo número para dividir embaixo. Como assim? Eu não posso, por exemplo, dividir aqui por 2 e aqui dividir por 3. Pode? Não pode. Aqui é 2 e aqui é 3, estão diferentes. Ou todo mundo aqui fica 3, ó, 3 e 3, ou todo mundo fica o quê? Número 2, 2 e 2. Tia, mas como é que eu vou saber qual número dá para simplificar? Você tem que analisar os números que estão nos termos da fração. Você tem que procurar um número que divida os dois. Os dois. Exemplo. Se aqui o 12 dá para dividir por 2, mas o 36 não dá para dividir por 2, então eu vou ter que procurar outro número, tá? Isso é um exemplo. A gente sabe que o 36 é divisível por 2, mas é só um exemplo. Se um número dá para dividir e o outro não, eu tenho que procurar outro número. Aí você analisa. O 12 é par. O 36 também é par. Qual é o número que é divisível assim? Todo número par, ele é divisível por um númerozinho. Que número é esse? O número 2. Então, o número 2, ele divide todos os números que são pares. Então, aqui eu posso colocar aqui, ó, dividir para simplificar por 2, ó. Aí eu vou simplificar. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Não simplifiquei? Não está menor? Está equivalente, mas ela está mais simplificada. Está menor o valor. Agora você vê, eu tenho 6 sobre 18. Aí você vê, 6 e 18 ainda é par. Eu posso simplificar de novo os dois por quem? Pelo número 2, ó. Eu posso pegar 6 e dividir por 2, eu posso pegar o 18 e dividir por 2 também. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 6. Agora você tem quem? Está reduzido, né? Eu tenho 3 sextos. Aí você vê. O 6 dá para dividir por 2. Mas o 3 dá para dividir por 2 exato? Não dá. Aqui, ó, o 6 dá para dividir por 2. Mas o 3, ele não dá para dividir por 2. Aí você tem que pensar em um outro número. Se existir, será que tem outro número que eu posso dividir? Aí você analisa. O 3 dá para dividir por ele mesmo, que é 3, que vai dar 1. E o 6 também dá para dividir por 3. Então, eu posso simplificar por 3, ó. Coloco o 3 aqui e o 3 também aqui. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Pronto. 1. Perdão. Só um momento. Ó, ok. Por 3, K1, meio. Recapitulando, eu tenho 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Então, aqui eu vou pegar 6 dividido por 2 e 18 dividido por 2. Bem aqui, ó, um erro. Vamos lá. 18 dividido por 2 é 9. Agora eu tenho, ó, 3 nonos. 3 nonos. Aí você analisa. O 3 e o 9, eles não são pares, ok? Tinha confundido aqui. 18 dividido por 2, 9. O 3 não é par e o 9 também não. Só que eu sei que o 3 dá para dividir por 3 e o 9 também dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. Termina em 1/3. Dá para simplificar aqui? Não dá. Chegou aqui em 1/3, está na forma irredutível. Não tem como mais simplificar. O que é que faz? Termina aqui. E assim a gente simplifica a fração, ok? Dividindo por números iguais, tanto o numerador como o denominador. Vamos lá. Representação geométrica. Da mesma forma que os números naturais, os números racionais absolutos também podem ser representados na forma geométrica, por meio de uma reta numérica. Não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui nós temos as frações próprias. Dividimos a distância entre 0 e 1
em partes iguais e indicamos a localização conforme o número racional que desejamos representar. Então, me dá aqui o exemplo. Represente o número 1/5, a fração, né, 1/5 na reta numérica. Ou seja, como é que ele fez? Ele pegou de 0 até 1 e dividiu em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. E como ele quer 1/5, ou seja, 1/5. Se ele dividiu em 5 partes iguais, dessas 5 partes ele só quer o quê? Uma. Então, vai ficar aqui no primeiro, ó. 1/5. Um intervalo de 0 a 1. Representou na reta numérica. Agora, frações impróprias. Por definição, são frações maiores ou iguais à unidade. Portanto, suas marcações na reta devem ser feitas um inteiro ou depois. Aí ele deu aqui o exemplo. Represente o número 3/2 na reta numérica. O que é que ele fez? Dividimos o segmento entre 0 e 1 em 2 partes iguais, obtendo assim 2 metades. Então, ele pegou aqui, ó, do 0 até o 1 e dividiu em 2 partes iguais. Ó, a primeira parte e a segunda parte. Como isso é o suficiente para a representação, não é o suficiente, dividimos o segmento entre 1 e 2. Então, ele pegou mais um segmento, ó, 1 até o 2, e dividiu também em 2 partes iguais. E como 3/2 é igual a 2/2 mais 1/2, como assim, gente? Ele fez... É como se ele pegasse essa fração e tivesse destrinchado, tá? Como se ele tivesse feito assim, ó. Número 5 é igual a quem? A 3 mais 2. Ou então a 1 mais 4. E ele fez isso com essa fração. Ele disse que o 3/2 é igual a 2/2 mais 1/2. Como, vírgula, né? Marcamos 3/2 no ponto que ficou assinalado nesse segmento. Então, aqui do 0 até 1 é como se fosse a metade. Ele somou mais esse inteiro. Logo, o 3/2 vai ficar nesse intervalo, ó, de 1, entre 1 e 2, mesmo no meio. Tia, teria uma outra forma de resolver? Sim, bem mais simples. Como? Eu posso pegar essa fração aqui, ó, 3/2 e dividir. Vai encontrar um número decimal. O que é um número decimal? Um número com vírgula, tá? Um número quebrado. Então, se você pegar aqui, eu tenho 3 e vou dividir para 2. Quando eu faço essa divisão, eu encontro como resultado 1,5. 1,5. Ou seja, está entre o 1 e o 2, mesmo no meio, porque é 1,5. Como se tivesse aqui, ó, 1,5, 2. Como se estivesse pulando de meio em meio, 0,5 de 0,5. É uma outra maneira de resolver. A gente pode dividir. Aí você olha, 1,5 é maior do que o 1 e é menor do que o 2. Então, vai estar entre eles dois, entre o 1 e o 2. Ok? Mas aí a questão de números decimais, que a gente ainda não tem tanta propriedade, né? Mas é só uma dica para um outro meio de poder também resolver, tá bom? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Quando a gente começa a praticar essa parte de representar na reta numérica, né, a fração, depois a gente, no começo, acha um pouquinho complicado, mas depois a gente vai ganhando mais propriedade e vai ficando tranquilo, tá bom? Então, é só inicialmente. Aí, aqui, eu peguei essas duas questões da página 76, a questão 1 e a questão 2, para a gente poder praticar o que a gente acabou de ver, tá bom? Fala assim, ó. Reduza cada par de fração ao menor denominador comum possível. Então, está na página 76. Quem são as frações que eu tenho aqui? 3/4 e 5/6. Esses denominadores estão iguais? Não estão. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o MMC dele aqui, ó. 4 e 6. Dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu tenho 2 e 3. Ainda dá para dividir por quem? Por 2. 2 dividido por 2, 1. Como o 3 não dá, repetir. Agora, o 3 dá por ele mesmo. Ó. 3 dividido por 3, 1. Terminei aqui a fatoração. O que é que eu vou fazer no MMC? Multiplica todo mundo.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quem é o MMC? 12. Então, coloquei aqui, ó, 12. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 12, dividir por 4, que é o denominador, e o resultado eu multiplico por quem? Pelo numerador, númerozinho de cima. Então, eu peguei aqui, ó, 12 dividido por 4 e o resultado multiplica por 3. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes esse 3, 9. Então, fica o quê? 9 sobre 12. E a segunda, pego o 12 também, aí eu pego 12, divide pelo 6 e o resultado multiplica por 5. Então, organizei aqui, ó. 12 dividido por 6 e eu vou multiplicar o resultado por 5. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Então, fica 10 sobre 12. Reduzir a alternativa A. Ok? Então, fica o quê? 9 dozeavos e 10 dozeavos. Estão com o mesmo denominador. Vamos para B. Tenho agora 1/3 e 1/6. Calculei aqui o MMC de 3 e 6, ó, que são os denominadores. Calculei aqui, ó. 3 e 6 dá por 2, o 6, né? Repeti o 3. 6 dividido por 2, 3. Como eu tenho 2, 3 aqui, vai dar por ele mesmo, ó. 1 em 1. Agora multiplica 2 vezes 3, 6. Como o MMC aqui é 6, coloca ó, um novo denominador. 6 e 6. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o 6, dividir por 3 e o resultado multiplica por 1. Pego esse 6, divide por este 6 e multiplico o resultado aqui, ó, por 1, que é o valor que está no numerador. Então, fiz 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, fica 2/6. Só repete o denominador novo. E aqui, 6 dividido por 6, 1. E 1 vezes 1, 1. Então, fica 1/6. Resultado, quem são as novas frações? 2/6 e 1/6. Alternativa C. Mesma forma, gente. Eu tenho 3 meios e 2/3. Calculei aqui o MMC de 2 e de 3. Quem vai ser? 6. Então, coloco aqui o meu novo denominador. 6 e 6. O que é que eu vou fazer agora? Eu pego esse 6, ó, que está referente à primeira fração, e esse aqui referente à segunda. Então, 6 dividido por 2 e o resultado multiplica por 3. Pega agora esse 6, divide por 3 e o resultado multiplica por 2. Vamos lá fazer por parte. Primeiro aqui, ó. Repetir logo o 6, né? Que é o denominador, vai se repetir. E eu faço 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9/6 a primeira fração. E a segunda, 6 dividido por 3 e multiplica por esse 2. Tá aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. E 2 vezes 2, 4. Quem é a segunda fração? 4/6. E nota que eles estão o quê? Com o mesmo denominador, até porque a gente tem que reduzir as frações para o mesmo denominador, mesmo processo. Então, aqui na D, na E e na F, eu utilizei o mesmo método da alternativa A, B e C. Primeiro, tira quem? O MMC de 5 e 2, depois de 4 e 2, de 3 e 5, ou seja, tira o MMC dos denominadores. Tirou o MMC dos denominadores, eu pego o novo denominador que eu encontrei através do MMC, divide pelo denominador antigo e o resultado multiplica pelo numerador. Pega o novo denominador, divide pelo antigo, que é 2, e multiplica o resultado pelo número que está no numerador. Então, aqui, ó, 4 e 5 e 1 meio. O MMC de 5 e 2, se você calcular aí, você vai encontrar o quê? O número 10. Agora eu pego 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. Então, fica 8 sobre 10. Aqui, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, fica 5 sobre 10. Aqui na E e na F, eu tenho 2 quartos e 5 meios. Faço o mesmo processo. Quem é o MMC de 4 e 2? Vai ser 4.
Você calcula lá e encontra 4. Agora, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes esse 2, 2. Então, aqui fica 2 quartos. E essa segunda aqui, ó, repete o 4 e faz 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Lembrando que aqui eu já estou fazendo direto, tá? Eu expliquei o passo a passo na A, na B e na C e agora a gente está ganhando mais tempo. Lembrando que o primeiro passo tira o MMC dos denominadores e depois pega um novo denominador, divide pelo denominador antigo e o resultado multiplica pelo número de cima, que é o numerador. E na F nós temos 4 terços e 3 quintos. Quem é o MMC de 3 e 5? 15. Fica 15 e 15. Agora eu pego 15, divido por 3 e o resultado multiplica por 4. Vamos lá. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 4, 20. Então fica 20 sobre 15 avos. E a segunda, 15 dividido por 5 e multiplica por 3. Está aqui, ó. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Então, fica 20 quinzeavos e 9 quinzeavos. Ou seja, transformei todos eles para o mesmo denominador. Reduzi as frações, ok? Segunda questão. Simplifique as frações até obter uma fração irredutível. Ou seja, que não dê mais para simplificar. Então, aqui eu fiz assim, ó. Eu tenho um zero aqui em cima e eu tenho um zero aqui embaixo, tá? Divisão. Que fração é divisão? Eu posso simplificar logo o quê? Ó, cortando zero. Cancelei esse zero. Ficou o quê? 6 e 12. Aí você pensa, 6 e 12 são números pares. Dá para dividir por quem? Por 2. Simplifiquei por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Agora você olha, ó. 3 sextos. O 6 dá para dividir por 2, mas o 3 não. Então, tem que procurar um outro número. Então, se a gente pensar, o 3 dá para dividir por 3. E o 6 também dá para dividir por 3. Então, vou simplificar por 3. Ó. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Aqui já não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar. Então, aqui é uma fração irredutível. Chegou aqui, parou. 48 sobre 100, né? 48 centésimos. Vou simplificar aqui, ó. 48 é par. E 100 também. Vou simplificar por 2. Vou dividir eles 2 por 2. Lembrando que tem que ser o mesmo número, tá? Em cima e embaixo. 48 dividido por 2, 24. 100 dividido por 2, 50. Fica 24 e 50. Você analisa. 24 é par e 50 também. Dá para o quê? Para simplificar por 2 novamente, ó. 2, 2. 24 dividido por 2, 12. 50 dividido por 2, 25. Cheguei aqui, 12 e 25. Eu vou ver. Não dá para dividir por 2, porque 25 não é par. Não dá por 3 também. Não vai dar por 5. O 25 dá para dividir por 5. Dá. Mas o 12 não dá. Então, não pode ser por 5. Aí, você analisa que o 12 e o 25 não vai ter um denominador comum, um divisor comum diferente do 1, né? Que 1 divide todo mundo. Mas diferente de 1 não vai ter. Então, termina aqui. 12 sobre 25 avos. Aqui, nesse caso, eu tenho 15 e 25. Eu vou simplificar por quem? Por 5. Porque 15 dá para dividir por 5 e 25 também dá para dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Que também finaliza. Já está na forma irredutível. Até porque 3 é primo e 5 também é primo. Então, se eles são primos entre si, a fração fica irredutível. Ou seja, não dá para simplificar. E aqui as últimas, eu tenho 105 sobre 63. Vou dividir aqui, ó, por 3. Por que por 3? Porque é um divisor comum, tá? O 105 dá para dividir por 3 e o 63 também dá para dividir por 3. A gente vai simplificar pelo número 3. 105 dividido por 3, 35. 63 dividido por 3,
21. Aí você olha, agora eu tenho 35 e 21. Não dá mais para simplificar por 3. O 21 dá por 3. Só que o 35 não dá para simplificar, então eu não posso. Aí você analisa 35 e 21. Qual é um número comum que dá para dividir o 35 e o 21 também? Aí você vai se lembrar do número 7. 35 dá para dividir por 7? Sim, dá quanto? 5. 21 dá para dividir por 7? Sim, quanto? 3. Então, aqui fica 5 terços, 5 sobre 3. Dá para simplificar isso daqui? Não dá, está na forma irredutível. 36 dividido por 60. Aqui, ó, tia, 36 é par e 60 também é par. Eu posso simplificar por 2? Pode. Só que a gente tem uma maneira mais fácil de fazer. Como? Se você tiver um número maior que dê para dividir os dois, você pode simplificar por este número maior. Como assim? Aqui dá para me simplificar por 2, tranquilo. Dá. 36 por 2 e 60 por 2. Só que eu percebi que 36 dá para dividir por 6 e 60 também. Então, 6 é maior do que o 2. Posso simplificar por ele que vai ser mais rápido. Ó, 36 por 6 e 60 por 6. Não dá para simplificar? Então, façam. 36 por 6 dá 6. 60 dividido por 6, 10. Agora eu tenho 6 sobre 10. Qual é o número comum aqui? Agora eu posso simplificar por 2, porque 6 dá por 2 e 10 também. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Então, 3 quintos também já está na forma irredutível. F, 1.200 dividido por 1.500. Tia, está muito grande para me simplificar. Lembra da regrinha do zero? Eu posso cancelar o zero. Eu cancelo esse zero aqui com esse. Só pode cortar se tiver um em cima e um embaixo, tá? E eu também tenho esse daqui para poder cortar com esse, ó. Eu tenho os pares. Eu tenho esse com esse e eu tenho esses dois aqui que eu posso cancelar. Fica quem? 12 sobre 15. Facilitou, né? Bastante, reduziu bastante. 12 sobre 15. Agora eu vou simplificar por quem? Qual é o número que dá para dividir o 12 e o 15? Tem esse número? Tem. Número 3. Porque 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, fração irredutível, 4 quintos. A gente termina aqui essas duas atividades a corrigir para a gente fixar e quando vocês forem fazer a atividade mesmo de vocês, ter mais facilidade, tá? Já que a gente já resolveu essas duas questões. O conteúdo basicamente é isso para esse vídeo, tá bom? Redução ao mesmo denominador, simplificação de fração e a representação geométrica, tá? Então é importante, é um conteúdo muito importante. Qualquer dúvida vocês sinalizem no grupo e até o próximo vídeo.